Muito bem, eu estava dizendo que a gente vai receber novos membros e eu queria pensar um pouco a respeito disso. E queria ler com vocês o texto de 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, começando do versículo 4. A gente vai ler a tradução que eles colocarem aí no nosso... Está aí, ó. É esse texto. Vamos ler o capítulo 2, versículo 4. E vamos ler também o versículo 5. Vamos ler juntos esse texto? Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Esse texto fala uma coisa que eu queria destacar nesta manhã. Pedras vivas. Nós somos pedras vivas. Na Bíblia existe uma história da pedra, não é? Que de vez em quando aparece no texto bíblico, desde o Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Por exemplo, Isaías capítulo 28, versículo 18, diz assim, versículo 16: Eis que assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer, que não se apresse. Essa pedra, a gente sabe, é Jesus Cristo, e ela já aparece no Antigo Testamento. Aparece também em Isaías capítulo 8, versículos 13 e 14. Ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai. Seja a Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Vejam que Jesus, ele sempre é uma pedra, ele é considerado como uma pedra de um edifício. E a partir da ideia de que Jesus é a pedra de um edifício, então a Bíblia, ela gerou essa segunda ideia de que nós somos pedras vivas, como tijolos deste edifício. E isso nos ensina uma coisa muito importante a respeito da nossa vida cristã. Se nós somos tijolos de um edifício, pedras de um edifício, significa que a gente sozinho não é nada. O que é um tijolo sozinho? Um tijolo sozinho não é nada. O tijolo, ele só tem sentido se ele está na parede. A gente olha para essa parede, ela é bonita, para este prédio, né? Ele é muito bonito e ele é um composto harmônico, confortável, bonito, estético. E se vocês desencaparem essa parede, vocês vão descobrir que ela é formada por muitos tijolos diferentes. Há milhares, provavelmente, deles aqui, não é? Então, esses tijolos, cada um não tem valor, mas na parede eles têm grande valor. Isso ensina para a gente uma lição muito importante, de que a vida cristã, ela é um projeto comunitário. A vida cristã não foi feita para ser vivida sozinho. Ela foi feita para ser vivida em conjunto. Nós vivemos com as pessoas, a gente anda com elas, a gente compartilha com elas, e à medida que a gente vive com as pessoas, à medida em que a gente compartilha aquilo que está no coração, em nosso próprio coração, e ouve, recebe também da outra pessoa aquilo que está no coração dela, nós vamos crescendo juntos, porque vida cristã, evangelho, não é coisa para ser vivido de forma solitária. Evangelho não é solitário. Deus nunca imaginou que uma pessoa pudesse viver um evangelho solitário. Essa pandemia, ela gerou um tipo de visão de que a gente podia ficar em casa, porque na pandemia você ficava em casa assistindo, né, o culto, e foi bacana, foi legal, né? Deu certo, afinal, você não ficou no evangelho, né? Me mantive firme. Isso gerou uma ideia de que eu poderia de repente ficar em casa mesmo. Para que eu iria na igreja? Enfrentar os problemas e dificuldades da igreja, né? Eu posso ficar em casa e lá eu, né, assisto meus cultos, faço a minha oração. Não é bênção? É interessante que para você assistir o culto, alguém tem que fazer o culto, na verdade, né? A pessoa geralmente assiste um culto que os outros estão fazendo, de qualquer maneira. Mas essa ideia não é uma ideia bíblica. A ideia de que eu posso viver sozinho. Nós precisamos estar em união. Nós precisamos estar juntos. No Novo Testamento não existe lugar para uma religião solitária. Tijolo sozinho na parede não tem utilidade.
Ele só é útil quando ele é incorporado ao edifício. É por isso que somos pedras vivas, porque a gente só é útil na obra de Deus e só encontra o lugar da gente no reino de Deus quando a gente encontra o lugar no edifício. Deus está construindo um edifício, não é só o que Ele está fazendo na minha vida. O que Ele está fazendo na minha vida é muito lindo, é maravilhoso, mas Deus não está fazendo só isso, Ele está fazendo mais do que isso. Ele está construindo um edifício, e Ele quer usar a minha vida para a construção desse edifício. E a pergunta é: qual é o meu lugar neste edifício? Para cumprir o nosso propósito, nós não podemos permanecer solitários, mas devemos nos incorporar à estrutura do edifício espiritual que Deus está construindo. O cristianismo autêntico, ele se expressa na comunidade. Então, sabe quais são os seus desafios? São os desafios da comunidade. Você tem os seus desafios pessoais, particulares, mas os seus grandes desafios estão na comunidade. Qual é o seu desafio lá em casa? O seu desafio lá em casa é cuidar da sua família. Muito bom e muito importante. Cuidar do seu filho, né? Aquele menino rebelde, da sua filha, aquela menina vaidosa, sei lá, né? Trabalhar, ganhar o seu sustento, colocar comida na mesa. Esse é o seu desafio? Amém. Deus está contigo. Vamos orar juntos para Deus te abençoar. Mas sabe qual é o desafio da igreja de Cristo? O desafio da igreja de Cristo é implantar o reino de Deus neste mundo. É muito mais do que colocar comida na tua mesa. O que é muito importante, você só vai contribuir para o reino de Deus se você estiver bem alimentado, e não estamos aqui diminuindo a importância disso. Mas olha o desafio do reino de Deus: implantar o reino de Deus nesta terra, o governo de Deus neste mundo. E a pergunta é: quem é que vai se engajar nesta obra? É algo que não podemos fazer sozinhos, é algo que vamos contribuir. Eu vou dar a minha parte e você vai dar a sua parte, e juntos vamos contribuir para que Deus implante o seu governo neste mundo. Nós vamos neste momento pensar exatamente nisso, né? De que estamos trazendo novos irmãos para estarem conosco, para participarem dessa obra. Para a gente é uma alegria e uma honra recebê-los, e a gente fica muito feliz. À medida que a nossa igreja recebe pessoas novas, elas vêm com novas experiências, novas ideias, elas chegam à nossa igreja para participar daquilo que Deus está fazendo conosco e nos ajudar a continuarmos. Cada um vai dar o que tem, aquilo que Deus lhe deu, vai compartilhar conosco, e juntos nós vamos fazer a vontade de Deus. Somos pedras vivas no edifício que Deus está construindo nessa terra. E sabe qual é esse edifício? Esse edifício é isso aqui que vocês estão vendo, é isso que vocês estão vivendo. Este é o edifício de Deus. Irmãos, é uma alegria para nós receber essas pessoas, e vamos orar a Deus para que realmente Deus continue trazendo mais pessoas para que nos ajudem a fazer aquilo que Deus colocou diante de nós. Isso é evangelho, e esse é o plano e o propósito de Deus para cada um de nós e para nós todos como igreja dele. Amém?